Hoje a gente vai falar de proibição permanente e quais são os imigrantes que vão estar permanentemente barrados de pegar documento aqui nos Estados Unidos. Eu sou a advogada de imigração Fernanda Bueno e vamos falar dessa inadmissibilidade. É uma parte do Estatuto de Imigração que diz: esse grupo de pessoas não pode pegar seus documentos aqui nos Estados Unidos, pelo menos não por casos de família. Então, casos de casamento, casos de filho passando o green card para pai, pai passando para filho, irmão para irmã, coisas assim de família, você não vai conseguir pegar os seus documentos se você tem essa proibição permanente. A exceção são os casos humanitários, né? Se você tem um visto U, um visto T, um VAWA, tem algumas exceções. Mas se você casou e está querendo aplicar para o seu green card baseado nisso, presta atenção nessa proibição aqui. Primeira coisa que é importante saber sobre essa proibição permanente é que ela não tem perdão. Não tem como se livrar dela. A única maneira de se livrar dela é passar 10 anos do lado de fora dos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar, contanto que seja fora. E depois desses 10 anos, você tem a oportunidade, se quiser, de pedir uma permissão de reentrada aqui nos Estados Unidos. Funciona como se fosse um perdão. Você manda o formulário 212 e diz: eu passei os meus 10 anos fora, agora eu quero permissão para entrar de novo e pegar o meu green card por família ou algum outro caso. Vocês me dão essa chance? E daí você vê o que o governo vai decidir nesse caso. Então, ele não é como aquele perdão por presença ilegal, que perdoa a presença ilegal de 10 anos aqui dentro. Não é a mesma coisa, é uma parte separada do estatuto. Mas então, quem que é esse pessoal que está permanentemente banido de vir para os Estados Unidos e de aplicar para status? São 2 grupos de pessoas. E o governo quer evitar recidivismo. Aquele imigrante que já quebrou as leis de imigração mais de uma vez e eles já estão meio cansados, sabe? O governo. Então, eles fizeram essa regra para esses 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é baseado em presença ilegal aqui nos Estados Unidos. O que é isso? Quando você tem um dia aqui nos Estados Unidos e ou você entrou pela fronteira, ou você está aqui depois que o seu visto já venceu, ou seja, você tinha autorização para ficar aqui, mas a autorização acabou. E agora você está aqui só com a licença de Deus, como se diz. Então esse é o seu primeiro dia de presença ilegal. Tipo, depois que o seu visto de turista venceu. Passaram-se 6 meses e agora é seu primeiro dia ilegal. Não tem nada aqui. Esse dia conta como 1. Se você juntar 1 ano desses dias ilegais na sua vida, ok? Pode ser em uma viagem, pode ser em 10 viagens diferentes, pode ser em 20 viagens diferentes. Você juntou mais de 1 ano de presença ilegal e você sai dos Estados Unidos e você volta de maneira ilegal. Essa é uma parte muito importante. Você volta pela fronteira entrando ilegal ou tentando entrar ilegal e ser preso ali. Quando você volta de maneira ilegal e tem essa presença ilegal de 1 ano atrás, você é permanentemente barrado. E daí, se você quer aplicar para o seu caso de família, o único jeito seria você voltar para o Brasil, esperar 10 anos e depois fazer aquela permissão de reentrar nos Estados Unidos, ok? O outro grupo de pessoas que é permanentemente barrado é quem teve qualquer tipo de deportação. Pode ser deportação pelo juiz, pode ser deportação na fronteira. E a segunda parte é a mesma. Depois da deportação, esse cliente entra pela fronteira, reentra, né? Ou ele tenta entrar ilegal pela fronteira e é pego. Então, essa segunda entrada ilegal é o que te tranca a proibição. Então, tem alguns cenários que pode ser que você não esteja proibido. Por exemplo, o pessoal que vem com visto de turista. E eles entram aqui, pode até ficar um tempo ilegal. Vamos dizer que eles ficaram 1 ano. 6 meses era autorizado, mas tem 6 meses ilegais. Voltam para o Brasil e voltam para cá com o mesmo visto de turismo. Talvez não perguntam na fronteira se ele ficou mais tempo, talvez ele mente, sei lá. Mas ele entra a segunda vez com visto. Ele fica aqui mais 1 ano ilegal. Ou seja, ele já tem essa presença ilegal de mais de 1 ano. Mas a próxima vez que ele entra é com visto de novo. Essa é uma daquelas pessoas sortudas que ninguém pergunta nada na fronteira, ele continua entrando com visto. Ele não vai ser barrado permanentemente.
Porque esse é um teste de duas partes, né? Temos a presença ilegal, que é a primeira parte, mas não temos a entrada ilegal depois da presença ilegal. Porque essa entrada dele foi permitida, foi autorizada, foi com visto. Então ele não está barrado, ok? Igual a pessoa que é deportada, mas depois de ser deportada, ela faz um caso de casamento, faz algum outro tipo de caso que tem processo consular e entra nos Estados Unidos de novo autorizado. Essa pessoa não é proibida permanentemente porque ela não reentrou de maneira ilegal, tá? E é muito importante saber que não existe exceção para crianças. Então, as crianças que entram com os pais, quando são bem pequenininhas, passam 5, 6 anos de presença ilegal aqui, saem e entram pela fronteira, seriam barradas também, tá? Mesmo ela sendo criança de colo. Não tem exceção nessa regra. Agora, como que a gente se livra dessa proibição permanente? Ela não se aplica para casos humanitários. Então, se você se qualifica para um asilo, para um visto U, um visto T, um VAWA, o VAWA talvez não te dê green card, esse é um outro vídeo, mas pode te dar ainda ação deferida, proteção aqui nos Estados Unidos, carteirinha de trabalho. Então, esses tipos de caso, a proibição permanente, mesmo que você tenha ela, tem perdão. Então, esses casos vão apagar essa sua proibição permanente. Então, se você tem essa proibição, é muito importante falar com o advogado. Porque imagina, você acha que tá tudo bem, você faz o seu caso de casamento com o processo consular, você tá pronto para ir na entrevista no Rio de Janeiro, você chega na entrevista e descobre que você tem essa proibição permanente e você fica preso lá por 10 anos. Não ia ser bem incômodo? Então faz a sua consulta antes de sair do país sempre, mas também antes de aplicar para qualquer caso de imigração, porque esse é um exemplo das várias coisinhas que podem acontecer no seu caso, que podem significar uma resposta bem difícil para você, que você não estava preparado. Se você quer uma consulta e quer falar sobre o seu caso de imigração, liga pra gente aqui na Bueno Law, nós oferecemos intakes e a gente avalia todo o seu caso e vê quais são as opções, qual é a melhor opção para o cliente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Coloca o coraçãozinho pra gente, coloca um comentário, ajuda o nosso canal a crescer, manda esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação, porque tem muito poder na informação da comunidade. Até a próxima!